Na aula passada a gente tinha falado até exatamente essa questão das tensões, né, cisalhantes, e aí a gente tinha falado o que ocorre quando a gente aplica tensão em sólidos. Quando a gente aplica tensão num fluido, né, esse fluido ele tende a escoar continuamente, certo? Só que quando a gente está estudando o fluido, a gente vai ver que ele não vai continuar infinitamente, né? Ele não vai ficar escoando infinitamente, porque ele tende a resistir a esse movimento. E essa propriedade que faz com que ele resista, essa propriedade que reflete essa tendência de resistir ao movimento, é chamada de viscosidade, certo? Essa propriedade está sempre associada a essa resistência do fluido, a deformação, ao afastado, que os patos não deixam. E você folga ele. e é, e a gente vai ver hoje como é que essa viscosidade acaba interferindo na tensão do cisalhamento, certo? Ela corresponde, na prática, ao atrito interno de um fluido, certo? Devido às interações intermoleculares que ocorrem e, normalmente, a viscosidade sofre influência da temperatura. Aqui tem alguns exemplos de fluidos, né? Água, azeite, maple syrup. Maple syrup é um xarope, tá? Chamado de xarope de Acer ou xarope de bordo, tá? É apenas um exemplo. E mel. Você conhece viscosidade quando você, por exemplo, se você pega o mel, quando você pega uma colher de mel e começa a derrubar esse mel, né, da colher, você vai ver que ele vai escoar com muito mais dificuldade do que a água, por exemplo, ou o óleo, né, o azeite. Você vai ver que esses materiais são mais viscosos, eles tendem a escoar com mais dificuldade. Eles oferecem mais resistência ao movimento. Isso se dá exatamente porque eles são mais viscosos. Como eu falei, a viscosidade é uma medida da tendência de resistir ao movimento, certo? Então, aqui são apenas alguns exemplos, mas toda substância fluida ela tem seu valor de viscosidade. Algumas são mais viscosas, outras menos. E como é que essa viscosidade ela aparece, né? Essa viscosidade, na verdade, ela foi observada pelo nosso querido amigo Newton, né, Isaac Newton, e ela é conhecida, essa lei aqui é a lei da viscosidade de Newton, embora não seja uma lei, porque uma lei ela pode ser aplicada para tudo, e essa lei não é aplicada para tudo, tá? Então, apesar do nome lei da viscosidade de Newton, ela não é uma lei, né? Na física, né, nas ciências, a lei só pode ser aplicada para tudo, tá? Então, qual é a lógica da lei da viscosidade de Newton? Existe uma relação direta entre a tensão que você aplica de cisalhamento e a taxa que o fluido sofre de cisalhamento, tá? Então, olha só, essa figura aqui mostra exatamente isso. A tensão que você aplica está diretamente relacionada com a taxa de cisalhamento que o fluido sofre. Essa relação direta, né? Tensão de cisalhamento é proporcional à taxa de cisalhamento. Para você tirar a proporcionalidade e escrever uma igualdade, você tem que escrever uma constante. Essa constante é exatamente a viscosidade. Então, tensão é igual a viscosidade vezes a taxa de cisalhamento. E como é que eu meço a taxa de cisalhamento? A taxa de cisalhamento é dada pela derivada da velocidade dividido pela derivada da distância entre as duas placas ou distância que é preenchida pelo fluido, tá? Então, tensão de cisalhamento, tal, é igual a mi du dy, né? É a derivada de u com relação a y, certo? A gente vai mostrar a equação já já, vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então,
existe uma relação direta entre a taxa de deformação e a tensão de cisalhamento, certo? A força F atua numa área A, resultando numa tensão, né? E aí, portanto, se você multiplicar a tensão pela área, você vai ter a sua força, e a taxa de deformação do fluido é determinada através da velocidade entre as camadas separadas por uma distância entre elas. Então, tem uma camada com velocidade x, a outra com outra velocidade independente, né, y, pode ser zero ou não. A diferença entre essas velocidades, dividido pela distância entre essas duas placas, né, entre esses dois pontos de medição, me dá a taxa de cisalhamento. Quando você multiplica isso pela viscosidade, você vai ter a tensão de cisalhamento, certo? Então, aqui você tem a sua equação. Taxa aqui é du dy, certo? A taxa de cisalhamento é a derivada da velocidade com relação à distância, à altura, né? A distância entre as duas placas, né? Eu estou falando placas aqui porque eu estou imaginando duas placas, uma se movendo com velocidade e a outra parada, para ficar mais fácil visualizar. Então, a de cima está se movendo com velocidade constante e a de baixo com velocidade zero, está parada, certo? Então, aqui você tem um gradiente de velocidade. Esse gradiente de velocidade dividido pela distância é a taxa de cisalhamento. E a viscosidade é a constante de proporcionalidade que se aplica. Então, essa viscosidade ela é característica de cada fluido. Cada fluido tem um valor de viscosidade. Lembrando que a viscosidade ainda pode variar com a temperatura. A viscosidade da água a 15 graus é diferente da viscosidade da água a 25 graus. Ok? A tensão de cisalhamento é o resultado desse produto da viscosidade pela taxa de cisalhamento, né? Em termos de unidade do SI, a tensão é força por metro quadrado, né? Então, Newton por metro quadrado, certo? Que é Pascal, tá? Uma observação importante. Vocês observam aqui que o que eu estou dizendo é: se a placa superior se move com uma velocidade x qualquer ou u qualquer, significa, o que eu estou querendo dizer a vocês é o fluido que está imediatamente em contato com esta placa também terá velocidade igual a desta placa. E o fluido que está em contato com a outra placa que está parada terá velocidade igual a zero. Porque a outra placa está parada, então você vai ter a placa parada dá ao fluido que está em contato com ele a mesma velocidade, a placa em movimento dá ao fluido que está em contato com ela a mesma velocidade, e essa velocidade vai gradativamente sendo reduzida da placa mais veloz para a placa mais lenta, certo? Por quê? O que é que acontece? Para quem estava em dúvida, né, sobre o cisalhamento, o que é que acontece? Imagine duas camadas imediatamente em contato. A camada de cima, elas vão se mover, tá? Vou usar a mão esquerda no sentido do movimento, ó. O meu movimento vai ser da esquerda para a direita, tá? Então, o meu fluido está se movendo da esquerda para a direita. A camada de cima vai tender a arrastar o fluido da esquerda para a direita. O meu fluido de cima, certo? Ele se movimenta da esquerda para a direita. Ele vai sofrer do fluido de baixo uma força resistindo ao movimento. Então, para o fluido de cima, ele vai sofrer uma ação da força do fluido de baixo, resistindo ao movimento. É como se fosse uma força de atrito mesmo, certo? Porém, para o fluido de baixo, essa força é no sentido do movimento, porque o fluido de cima arrasta esse fluido no sentido do movimento. Ok? Então, se você depende do referencial. Se eu perguntar a vocês qual é o sentido da tensão de cisalhamento, na placa é contrário ao movimento. No fluido é a favor do movimento. Compreende? Então, eu preciso olhar o referencial na hora de dizer para onde é que está indo o meu movimento ou o sentido, né, da minha força aqui. Então, para que lado é a força cisalhante? Na placa que está motivando o movimento, é contrário ao movimento.
Mas no fluido que está resistindo ao movimento, essa força é a favor do movimento, certo? Então, aquele objeto que está com menor velocidade tende a resistir ao movimento. Então, nele, a força será a favor do movimento. Eu estou puxando esse objeto. Aquele objeto que está orientando o movimento, que está com maior velocidade, sofrerá uma força de resistência, ok? Vocês intuitivamente já conhecem, já sabem sobre esse princípio do não escorregamento. Por exemplo, quem vai tomar banho de mar, quando a onda se aproxima, né, da gente, qual é normalmente o comportamento quando uma onda se aproxima da gente? O que é que normalmente a gente faz? Mergulha para passar por baixo dela. Por quê? Ela não sai arrastando a pessoa. E lá embaixo, por que ela não tem tanta força? É como se a velocidade do fluido embaixo fosse menor do que a velocidade do fluido em cima. Corrija sua frase, Flávio. Retire o é como se. Repita a mesma frase, tirando o é como se. A parte a água do mar mais perto do chão está mais lenta do que a água do mar. Por quê? Qual é a velocidade do piso lá no chão? É 0. Perfeito. Entenderam aí como você já sabe intuitivamente isso? Quando você vê a onda se aproximando, a água que está mais próximo lá da parte superior, ela é mais veloz. Ela só não é mais veloz do que o vento que está imediatamente acima. Porque o vento que está acima tem velocidade maior ainda do que a água do mar. Certo? Então, o que acontece? À medida que você se aprofunda, você vai tendo uma redução da velocidade até se aproximar da velocidade zero, que é lá no fundo. Claro que na beira da praia você vai sentir pouco isso. Mas eu lembro de um relato na época do tsunami, de um casal de brasileiros que estava mergulhando, né? Eles estavam afastados da beira da praia, lógico, estavam já numa parte mais profunda. Eles levaram o barco deles, mergulharam e estavam mergulhando. Se eu não me engano, eles estavam a mais ou menos 30 metros de profundidade, uma coisa desse tipo. E quando eles voltaram, eles não encontraram mais o barco, porque a onda tinha levado o barco. Só que eles estavam muito próximo do fundo, eles não sentiram o efeito do tsunami. Né? Ficaram meio desorientados, depois descobriram o que tinha acontecido. Então, para eles não sentiram nada, porque eles estavam muito próximos do fundo do mar. Né? Então, o que acontece? Eles não sentiram esse efeito, porque no ponto onde eles estavam, a velocidade, mesmo com o tsunami, foi próxima de zero. Né? Para quem estava na superfície, essa velocidade foi muito alta, tá? Então vocês percebem aí como isso realmente tem bastante efeito. Se você estiver próximo, se você estiver enfrentando uma ventania, quanto mais próximo você ficar perto de uma, né, mais próximo ficar de uma edificação, mais seguro você vai estar, porque você terá um efeito menor da existência dos ventos por causa da camada limite. Os ventos pouco se aproximam. Lembre-se que próximo das edificações, o ar terá velocidade próxima a zero. Né? É lógico que não dá para fazer isso agora, mas por exemplo, lá na ECT a gente tem esse efeito muito bem observado. Se você fica nas partes mais centrais do prédio, você tem uma ventilação muito boa. Quando você se aproxima das paredes, você observa que a ventilação já não é tão boa. Por quê? Porque você está se aproximando de pontos onde a velocidade da parede é zero, portanto a velocidade do fluido tenderá a ser zero também. Certo? Ficou entendido isso aí? Qualquer dúvida vocês gritam. Ô, professor. Fala. Eu poderia dizer que a taxa de cisalhamento nessa profundidade aí perto vamos dizer assim, da areia dentro do mar. Eu poderia dizer que a taxa de cisalhamento lá é próxima de zero? Porque a diferença de velocidade já é próxima de zero. Mas você lembre que é du dy. Se o dy for muito, mas muito menor do que o du, pode ser que a taxa de cisalhamento ainda seja grande. Não é? Tem que lembrar que tem esse detalhe. No caso do mar, isso não é verdade, porque o dy ainda é grande. Né?
por exemplo, se você está falando ali de profundidades de 30 metros, 5 metros de profundidade próximo do fundo, os 25 para cima não vai ter efeito nenhum em termos de velocidade da água, certo? Então acaba não sendo. Mas você pode ter situações em que o DY é tão pequeno que o DU, mesmo sendo pequeno, ainda acaba se tornando grande para ele. No caso da água do mar, não. Sempre será o DU DY muito baixo, próximo do fundo do oceano. Certo? Até Entendi, porque mas aí, por é muito exemplo, viscoso. eu poderia Pode trazer dizer. como exemplo, então, na beira-mar, perto na orla, vamos dizer assim, onde termina a onda do mar. A altura entre o chão, vamos dizer assim, o piso, o chão mesmo, a areia do mar, e a onda ali baixinha, e tem um DY pequeno. Para nós sim, né? Mas para uma Maria Farinha não é tão simples assim, não. Ela sente o efeito. Consegue perceber que depende muito de quem nós estamos Entendi. falando? Consegue perceber? Então, Entendi, professor. depende. No caso, a gente tem que fazer sempre essa avaliação de quem, né? É igual quando o pessoal diz assim: tem muita gente, quando a gente vai falar sobre meio ambiente, tem muita gente que diz assim: ah, mas eu já vi várias vezes. Nossa, o pessoal descobriu que devido à interferência humana, a temperatura do planeta aumentou meio grau. Mas o que é meio grau, né? Para nós seres humanos, meio grau não é muita coisa não, mas meio grau para a maioria das espécies do planeta pode representar a extinção dessa espécie. E o que as pessoas não entendem é que a extinção de uma espécie pode causar um desequilíbrio gigantesco para todo o restante das espécies, né? Vou citar um exemplo aqui, é só uma curiosidade para vocês. Quando eu estava fazendo meu pós-doutorado, a gente estava estudando os palmiteiros, né? O pessoal que produzia palmito. Vocês sabem como é que produz palmito, né? Arranca as árvores, né? Então, assim, o pessoal que produzia palmito na Mata Atlântica, na região ali de Santos, Cubatão, na região da Baixada Santista, né? E o pessoal dizia assim, não, mas o que é que tem, né? Assim, nossa, é só uma árvore. Quando acabar, o que é que tem, né? O problema é que o fruto do palmiteiro era o único alimento de metade das espécies animais da Mata Atlântica durante 8 meses do ano, né? Sem os palmiteiros, que foi o que aconteceu, essas espécies tiveram que se virar para conseguir outro tipo de alimento, causando desequilíbrio ecológico. Com isso, extinção de várias espécies. E a gente não percebe isso até que começa a não encontrar mais certos animais. Entendeu? E qual o problema nisso? Quando alguns animais começam a não existir mais, ou você passa a ter superpopulação de outros animais, ou você passa a ter extinção de uma série de outros animais que se alimentam daqueles animais que não existem mais. Então tem todo né? Pode haver doenças, né? Essa existência de uma série de doenças pode ser exatamente motivo, resultado, né? Desse desequilíbrio ecológico, né? Porque começa a ter proliferação de certas bactérias e vírus que a gente não tinha porque tinha um controle do próprio balanço ecológico que não existe mais. Então, só para vocês terem ideia de que é sempre perigoso a gente olhar apenas uma situação, tá? Mas a sua observação foi importante. Essa taxa de cisalhamento será sempre baixa. Em geral, para fluidos do tipo líquido, essa taxa de cisalhamento, quando você tem grandes distâncias, né? Que aí, quando eu falo grandes distâncias, é coisas de metro, por exemplo, né? Centímetro para cima, já a taxa de cisalhamento já não tem tanta influência, não, tá? Ela só tem influência para coisas de milímetros, em geral. Para gases, não. Para gases, aí você tem influência sempre. Ok? Bom, Ô, aqui eu professor, tenho... Fala. só mais uma coisa. Aí, quando você falou, então, essa questão dessa diferença de distância, seria da superfície do fluido para a outra superfície do fluido, mais abaixo, Em ou geral, eu tenho entre que duas pegar... camadas que eu estou medindo? entre as camadas, você está medindo a diferença de velocidade.
Ah, entendi. Não Certo? necessariamente que eu tenho que pegar de um, vamos dizer assim, de uma superfície e ir para outra, por exemplo, num tubo, né? Não, não, não. É entre os pontos que você está medindo o gradiente de velocidade. Entendi, professor. Certo? Desculpa aí mais essa Não, interrupção. tranquilo. É para tirar dúvida mesmo. Então, olha só, em termos de unidades, a viscosidade dinâmica ou absoluta, sempre que eu falar em viscosidade absoluta e dinâmica, será a mesma coisa. Como a gente viu, ela é resultado da tensão dividido pela taxa de cisalhamento. Em termos de unidades, isso vai resultar em Pascal vezes segundo, que também é conhecido por Poase, certo? Existe também uma unidade muito conhecida que é o centipoase, né? Que é milipascal vezes segundo, tá? O centipoase é muito conhecido porque é uma unidade já usada há muito tempo, né? Na indústria. Então vocês vão encontrar em vários lugares essa medida aí em centipoase, tá? Mas nas provas em geral eu gosto de cobrar só. Para mim não é importante que vocês saibam tanto essa questão da é como calcular, como utilizar essa viscosidade. A viscosidade, veja a diferença. Aqui é a viscosidade dinâmica, certo? Existe uma viscosidade chamada cinemática. Ela é resultado da viscosidade dinâmica dividido pela densidade. Por quê? Em vários problemas de mecânica dos fluidos, aparece a viscosidade dinâmica dividido pela densidade. Como aparece isso várias vezes, aí a gente criou a viscosidade cinemática, né? Para substituir e ficar mais fácil de operar na equação. E a viscosidade cinemática, quando você aplica aí sua análise dimensional, ela vai resultar em comprimento ao quadrado por tempo ou metro quadrado por segundo no sistema internacional, certo? Só para vocês saberem, a gente vai fazer um exercício depois sobre isso. Então aqui, ó. Imagina uma situação como essa. Uma placa infinita move-se sobre uma segunda placa. Professor, uma placa infinita, tá de brincadeira comigo, né? Então vamos lá. Imagine, vocês sabem o que é um mancal, não? Alguém sabe o que é um mancal? Sim, professor. Explica aí, por favor, pro pessoal, o que é um mancal. Um mancal é todo e qualquer. Na verdade, é um tipo de apoio, normalmente utilizado para eixo, um elemento mecânico muito comum na indústria. Não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas é uma coisa do tipo, ó. Imagine como se fosse um cilindro e o eixo está aqui dentro girando. Por quê? Porque se o cilindro, o eixo começar a girar muito rápido, ele pode se soltar, tá? Então ele está girando infinitamente aqui dentro. O eixo está girando. Aqui, como é? Que a gente manda essa foto aí, é o tipo que a gente Pronto. mais encontra em indústria. Então, olha só, quem quiser pode dar uma olhadinha aí rapidinho, né? O que acontece? O eixo gira aí dentro para evitar que ele possa se soltar, né? Deixa eu ir aqui no... Na verdade, ele é aquele elemento de apoio para você apoiar o eixo, manter ele fixo sem desgastar o eixo. Exatamente. E aí, agora imagine, você está percebendo que é um cilindro, né? É um cilindro dentro de outro cilindro, certo? O eixo rodando aí dentro é um cilindro dentro de outro cilindro, né? O que é que eu estou querendo mostrar com isso? Estou querendo mostrar que se eu abrir esse cilindro, né? E ele continua operando, é como se fossem duas placas, uma se movendo com velocidade constante, que é o eixo, e a outra parada o tempo todo, que seria o mancal. Certo? Então, uma placa infinita nada mais é do que uma visualização de um mancal parado e um eixo girando infinitamente. Certo? Então, não se assustem quando a gente fala uma placa infinita. Não é uma coisa que você vai ver, né, uma placa infinita, mas você vai visualizar, né, fazer uma comparação com um mancal e um eixo, por exemplo, certo? Então, a placa infinita move-se sobre uma segunda placa, havendo entre elas uma camada de líquido. Em geral, é o que acontece na prática. Um eixo gira no mancal com uma graxa ou
fluido, né? Para garantir que ele tenha a rotação bem feita, né? Sem desgaste, certo? Para uma pequena altura da camada D, que é dada aí 0,3 milímetros, veja como é um número muito pequeno, né? Podemos supor uma distribuição linear de velocidade do líquido. Por que é importante que seja linear? Porque a equação que a gente viu é tensão é igual a μ du dy. Então, essa é uma equação do tipo y igual a ax mais b, onde b é zero. Então, só funciona, a lei da viscosidade de Newton só funciona para a distribuição linear, certo? A viscosidade do líquido é 0,65 centipoase e sua densidade relativa é 0,88, certo? A densidade relativa. Aí ele manda determinar a viscosidade absoluta do líquido em Newton vezes segundo por metro quadrado, a viscosidade cinemática do líquido em metro quadrado por segundo, a tensão de cisalhamento da placa superior em libra-força por pé quadrado, a tensão de cisalhamento na placa inferior em Pascal, o sentido das tensões cisalhantes calculadas, certo? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma janela do Word. Oi? Não. Então, vamos lá. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Prontinho. Então, seria equação. Então, gente, olha só. Meu problema, né, diz o seguinte. Ele dá uma placa infinita, né? Deu a velocidade da placa superior, a outra está parada, deu a distância, que é o dy. Então, agora eu tenho U menos a outra velocidade, vai dar o du. Tenho D, que é dy, né? Tem a viscosidade, que é 0,65 centipoase, então vou trazer esse valor para cá, 0,65 centipoase, né? Que é, eu vou até escrever aqui, que é a mesma coisa que 0,65 milipascal vezes segundo, certo? E aí ele pede para escrever este valor na letra A aqui em Newton vezes segundo por metro quadrado, certo? Ora, se esse é o valor em milipascal vezes segundo, e Pascal já é Newton, né? Pascal é Newton por metro quadrado, certo? Então, na prática, o que eu preciso, já que aqui já é milipascal, o que eu preciso é simplesmente multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, não é isso? Então, vai dar 0,65 vezes 10 a menos 3. Então, já vou escrever 6,5 vezes 10 a menos 4, né? 10 a menos 4. Newton vezes segundo por metro quadrado. Certo? Então, a primeira parte aqui é simples assim. Ok? Alguma dúvida sobre essa primeira operação que eu fiz aqui? Eu só transformei de milipascal para pascal. Ok? A segunda coisa que ele pede lá no problema é determina a viscosidade cinemática, né? A viscosidade cinemática, como a gente já viu aqui, a viscosidade cinemática é dada pela viscosidade absoluta, que eu acabei de calcular, dividido pela densidade, certo? No problema, ele me deu apenas a densidade relativa, na verdade, que é 0,88. Aí eu vou para cá,
Vou aqui inserir uma nova equação. E aí eu vou ter que ir aqui para as minhas letrinhas, né? Cadê o ni? Ai, meu Deus, eu nunca acho essas letrinhas quando eu preciso. Eu acho que se eu escrever o V aqui, se eu não me engano, ele fica bem parecido. Exatamente. Mi é igual. Aí a fração aqui, né? Mi sobre Rho. Aí o Mi e o Rho eu sei que tem aqui bem facilzinho. Mi sobre Rho. Aqui. Certo? Ok? E aí eu vou agora colocar os valores que eu já tenho. O Mi está aqui em cima, ó. Vou até exatamente copiar isso aqui do jeito que está. 6,5, né? E o Rho? O Rho, eu vou voltar lá nos slides para ver, ó. A densidade relativa é 0,88. 0,88. Opa. Como eu quero a densidade absoluta, qual é o grande segredo aqui? É só multiplicar pela densidade da água. E eu, como eu falei para vocês, eu gosto de arredondar mesmo. Então a densidade da água é 1.000 quilogramas, certo? Por metro cúbico. Metro cúbico. Tá? Ok? Se alguém tiver com uma calculadorazinha fácil aí, por favor, 6,5 dividido por 0,88. Basta fazer o 6,5 por 0,88, tá? Professor, Oi. 7,3863. 7,38. Vou arredondar para 7,4 vezes 10 a menos 7. Deixa eu autorizar aqui o Rafael. Vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7. Aí, ó. A unidade. Veja só. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Tá? Quilograma vai cancelar com quilograma. Esse segundo ao quadrado vai resultar um segundo embaixo. Esse monte de metro vai resultar 1 metro ao quadrado em cima, de forma que minha unidade final aqui vai ser metro ao quadrado por segundo. Certo? Depois vocês refaçam para ver, porque nas pressas aqui a gente pode estar errando os cálculos, tá? Eu posso estar colocando errado, né? Alguém pode estar digitando errado na calculadora. Mas o procedimento é esse. Veja, a viscosidade cinemática é a viscosidade absoluta dividida pela densidade. Certo? Bem simples, bem tranquilo. Letra A, letra B. Alguma dúvida? Vou pular a terceira, porque é no sistema inglês, certo? Por quê? Vamos lá. A quarta é tensão de cisalhamento na placa inferior em Pascal. Ora, a tensão de cisalhamento, né? Vou até escrever aqui, vou fazer, mas depois vai ficar aparecendo para vocês a tensão no lugar correto, tá? Então, ó, tensão de cisalhamento, e aí agora, deixa eu ver se eu encontro aqui a letra tal, tá aqui ela, aqui, tal, YX é igual a mi fração du dx, certo? E aí, é só substituir os valores aqui, minha gente. du, eu vou pegar... vou colocar as unidades também aqui, tá?
multiplicado pela fração, né? E aí a velocidade, a gente já viu, vou voltar lá no slide, mas eu já sei decorado que é 0,3 metros por segundo, né? 0,3 metros por segundo. E aqui embaixo é 0,3 milímetros, certo? Então, 0,3 vezes 10 a menos 3. Eu vou escrever em metros. Eu vou trocar esse... Escrevi mais, mas é vezes, tá? Vezes 10 a menos 3 metros, né? Ok? E aí também vocês vão ver que o segundo cancela, os metros cancelam, mas você vai ter o resultado final, é Newton por metro quadrado, certo? Essa operação aqui é relativamente simples, porque o 0,3 cancela com 0,3, o 10 a menos 3 vai resultar, cancelando ali com 10 a menos 4, vai resultar apenas o 10 a menos 1 lá em cima. Então isso aqui vai me dar 0,65 Newton por metro quadrado. Por metro quadrado. Certo? Ok? Tranquilo? Por que eu fiz primeiro esse? Porque na outra questão, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu só copiar isso aqui. Na outra questão, ele pede o valor dessa tensão em libra-força por polegada quadrada. Ou libra-força por pé quadrado, desculpem. E aí, eu vou deixar para que vocês façam uma substituição direta. Vocês têm já, desde o slide, desde a aula passada, o valor do Newton com relação à libra-força e do pé quadrado com relação ao metro quadrado. É só substituir e vocês vão chegar no valor, certo? Por que eu estou fazendo sempre isso com vocês? Para habituar vocês a fazer essas substituições para o sistema inglês. Para vocês perderem mesmo o medo com essas substituições. Não tem nada de anormal nisso, é uma substituição como outra qualquer, certo? Então, vocês façam essas substituições. Agora vem a parte mais importante desse problema, que é o sentido das tensões de cisalhamento. Então, vamos lá. Na placa, qual foi o erro que eu cometi entre Qual é a diferença? Veja só, eu estou dizendo a vocês que o cálculo, né? Aqui, ó. Que esses dois valores aqui são iguais, certo? Eles são iguais, mas existe uma diferença no sinal deles, né? Certo? Por que eles são iguais? Porque eu vou usar as mesmas distâncias, as mesmas velocidades e a mesma viscosidade. Mas o sinal entre eles é diferente. A diferença está no sinal. Vamos lá para a figura. Pelo que eu falei para vocês agora há pouco sobre a ideia de que quem está com velocidade mais alta sofre resistência, quem está com velocidade mais baixa é puxado, etc. Na placa superior, a tensão cisalhante ou a força cisalhante, ela atrapalha o movimento ou ela ajuda o movimento da placa? Atrapalha. Portanto, essa tensão de cisalhamento lá na placa superior será positiva ou negativa? Seria negativa. Todo mundo concorda com o Flávio? Porque ela Todo vai mundo de calado encontro... é porque está jantando, né? Não, porque ela vai de encontro ao outro movimento. Pode dizer, então ela Pedro. tem que ser negativa, né? O sentido Na dela verdade, seria da como a direita para a esquerda. placa está se movendo, é ela da direita para a esquerda. É a placa que está se movendo. Então, a tensão nela vai tentar segurar, o fluido vai tentar segurar a placa. Então, vocês estão certos, a tensão nela será negativa. Certo? Agora, na placa inferior, essa tensão será positiva ou negativa?
será positiva, porque ali o fluido vai tentar arrastar a placa parada para a direita, né? Perfeito. É o que acontece no fundo do mar, por exemplo. A água do mar tenta arrastar a areia para a beira da praia. Certo? Então, a diferença está que na terceira, né, a tensão em libra-força por pé quadrado será negativa e a quarta, em Pascal, será positiva. Certo? Então, vamos em frente. Nem sempre a relação entre a taxa de deformação e a tensão é diretamente proporcional. Aí é onde existem os fluidos não newtonianos, que são os fluidos que não obedecem à lei de Newton, certo? Então acabam seguindo essa equação mais geral aí, ó. Tal é igual a K, que é uma constante de proporcionalidade, né? Que é chamado de índice de consistência. Aí a relação du/dy acaba ganhando um índice de comportamento, que é um expoente. Quando o índice é 1, eu tenho fluidos newtonianos. Quando esse N aí varia, o fluido não é newtoniano. Essa é a chamada reologia de fluidos, certo? Veja, esse N acaba fazendo com que o meu K, né, ele receba o nome de viscosidade aparente, porque aí eu passo a chamar a equação de tal igual a eta du/dy. Esse eta é a minha viscosidade aparente, certo? Aqui tem um diagramazinho que a gente retira de qualquer livro de fluidos, tem esse diagrama, que tem os tipos de fluidos mais conhecidos. O fluido newtoniano, que tem aquele comportamento linear, a taxa de deformação é linearmente dependente, a tensão de cisalhamento é linearmente dependente com a taxa de deformação. Existe um outro tipo de fluido chamado plástico de Bingham, onde essa relação ela é linear, mas precisa ter um ponto de partida diferente de zero. O mais conhecido de todos os plásticos de Bingham são os cremes dentais, né, a pasta de dente, que a pasta de dente ela não escoa se você não fizer uma força inicial. Mas quando você extrapola uma determinada força inicial, ela escoa normalmente como um fluido newtoniano. Os pseudoplásticos dilatantes, qual é a diferença entre eles? Os pseudoplásticos, à medida que você aumenta a sua taxa de deformação, né, a tensão de cisalhamento ela tende a crescer, mas não a proporção ela não segue o n igual a 1, né? Não é linear, tá? E segue esse comportamento que vocês estão vendo aqui, ó. À medida que a taxa de deformação cresce, a tensão de cisalhamento cresce, mas não cresce tão grandemente quanto a taxa de deformação. Já o fluido dilatante é o contrário. A taxa de deformação cresce e a tensão de deformação cresce muito mais do que a taxa. Certo? Alguns exemplos vocês vão ver aqui. Fluidos dilatantes. Eles apresentam um aumento de viscosidade com a taxa de cisalhamento. Tornam-se mais grossos, a palavra é exatamente essa, quando sujeitos à tensão de cisalhamento, certo? Os exemplos mais comuns são areia molhada, solução de amido, farinha de milho, açúcar, etc. Se você pegar solução de amido, né? Maisena, né? Pegar um pouco de água com maisena e você colocar o dedo lentamente, você vai ver que ele vai afundar. Mas se você der um murro nessa solução, você não vai conseguir penetrar essa solução. Por quê? Porque maior tensão, você tem maior dificuldade de penetração. Pouca tensão, você tem maior facilidade. Certo? Então, esse é um comportamento que, inclusive, foi muito usado por programas de TV, né? Para fazer aquelas piscinas, etc, etc. Tá? Esse aqui é um comportamento fluido dilatante, veja a figura, N é maior que 1, certo? Os fluidos pseudoplásticos, o mais comum deles é o sangue, certo? Eles tornam-se mais finos quando sujeitos à tensão de cisalhamento. Um outro muito comum também são dispersões coloidais, polímeros, polpa de papel em água, né? Algumas tintas, né? Que você agita com mais força, elas se tornam menos viscosas, né? Mais finas, né? Esmalte sintético, etc. Certo?
Então, esses materiais, eles têm N menor que 1, como mostra a figura lá, né? Tá vendo aqui o meu diagrama, pseudoplástico. Os plásticos de Bingham, como eu falei, né? Os mais conhecidos são pasta de dente, alguns fluidos de perfuração, ketchup e assim por diante. Outros fluidos não newtonianos, outra classificação, são os fluidos tixotrópicos e reopéticos. Os fluidos tixotrópicos, eles apresentam um decréscimo reversível no tempo da força tangencial e a viscosidade, ela diminui com o tempo a uma mesma tensão. Então, se você mantiver a mesma tensão, com o tempo, essa viscosidade vai diminuindo. Já os reopéticos são exatamente o contrário, né? A viscosidade aumenta com o tempo sob uma mesma tensão, certo? Por que é importante você conhecer isso? Que se você vai usar o fluido, aí, por exemplo, quando você vai trabalhar com fluido de perfuração, você precisa conhecer essas propriedades para você não ter mais dificuldade na hora de usar o fluido lá na sua operação, né, na indústria. Pode falar. Professor, esse tipo de fluido que ele vai aumentando a viscosidade com a tensão constante, isso aí é usado em amortecedores, por exemplo? Onde ele tem uma progressividade da mola, ou não? É porque ali você tem um aumento da tensão, né? Você não tem uma tensão constante. Porque quando você, no caso do amortecedor, se você tiver... porque, na verdade, assim, no caso do amortecedor e outros materiais, não só amortecedor, mas outros equipamentos, você tem que lidar com situações em que você vai ter tensão constante ou situações em que você vai ter aumentos bruscos de tensão, reduções bruscas de tensão e assim por diante. Então, em geral, você tem que trabalhar com fluidos que atendam várias situações, certo? Os fluidos que trabalham em amortecedores, eles não são especificamente reopéticos, eles atendem várias situações, tá? Eles não são só reopéticos, mas eles em alguns momentos atendem um pouco disso. Por exemplo, quando você está num veículo que ele vai fazer longas viagens, né? Com o mesmo peso, ele precisa ter um pouco dessa característica para poder suportar uma mesma tensão por longo tempo. E aí ele vai meio que, eu vou usar a palavra cansando, e aí por isso ele vai ganhando mais viscosidade aparente para suportar essas cargas, né? Mas aí você está pegando um exemplo de por exemplo, se você faz um freio muito brusco, o amortecedor também vai precisar suportar uma tensão muito violenta num momento muito rápido. Aí ele já tem que ter uma outra característica, certo? Vamos lá. Qual o efeito da pressão sobre a viscosidade? A viscosidade para líquidos praticamente não depende da pressão, certo? Mas qualquer variação pequena de pressão é normalmente desprezada para os líquidos. Para gases, essa afirmação só é válida para a viscosidade dinâmica. A viscosidade cinemática de gases depende da pressão, por quê? Porque a densidade depende da pressão. Lembra da equação? Viscosidade dinâmica sobre densidade. Então, como a viscosidade cinemática ela depende da densidade, e a densidade é função da pressão para gases, então a viscosidade, quando perguntar, a viscosidade depende de gases, a viscosidade de gases depende da pressão, aí é uma pegadinha. Espera aí, o professor está com uma pegadinha. Viscosidade de gases depende da pressão, qual das duas? A absoluta não depende, mas a cinemática depende porque a densidade depende, certo? E no caso da temperatura? Aí no caso da temperatura, aí a viscosidade, qualquer uma delas, influencia, tanto para gases como líquidos. O aumento da temperatura para líquidos promove o distanciamento intermolecular, né? E, portanto, a menor força de interação entre as moléculas, diminuindo a viscosidade. Então, veja só, para líquidos, o que acontece é que o aumento da temperatura diminui a viscosidade, né? Para líquidos, certo? Para gases, o que ocorre é que o aumento da temperatura promove um aumento da movimentação molecular com um aumento da interação entre as moléculas. O mesmo motivo que faz com que
as moléculas do líquido se tornem menos viscosas, é o que faz com que os gases se tornem mais viscosos, que é a movimentação das moléculas, certo? Então, muito cuidado para não confundir as duas coisas. No caso dos líquidos, a viscosidade aumenta com a redução da temperatura. No caso dos gases, a viscosidade aumenta com o aumento da temperatura, certo? Por esse motivo que eu já falei para vocês e vou repetir agora. No caso do líquido, aumenta a distância entre as moléculas, certo? No caso do líquido. No caso dos gases, o que aumenta é a movimentação entre as moléculas. Elas acabam se chocando mais, aumentando a viscosidade entre elas. Ok? Vejamos mais um exemplozinho aqui, ó. A distribuição de velocidade do escoamento de um fluido newtoniano num canal formado por duas placas paralelas e largas é dada pela equação U. Olha só, a diferença agora é que eu não tenho mais as velocidades U nas placas. Eu tenho a função U é igual a 3 meios de V, 1 menos Y sobre H ao quadrado, onde V é a velocidade média constante, o fluido apresenta viscosidade dinâmica igual a 1,92. Admita que a velocidade média é 0,6, H é 5 milímetros, veja que H é a distância do centro até uma das placas, e determine a tensão de cisalhamento na parede inferior do canal e a tensão de cisalhamento no plano central do canal, certo? O que é que tem de diferente nessa questão com relação ao que a gente viu agora há pouco? Aí eu não tenho não tenho a velocidade definida, ela me dá uma função, vou ter que derivar essa função aí para depois utilizar na fórmula. Né? Perfeito. Eu tenho a função. Como eu sei que na fórmula vai aparecer du dy, eu vou derivar esta função com relação a y e jogar na fórmula, certo? Então, U é igual a 3 meios de V, 1 menos Y sobre H ao quadrado. Eu vou pegar essa função, derivá-la com relação a Y e substituir na minha equação, certo? Então, vamos fazer isso lá no nosso quadro virtual, né? Então, inserir a equação. Eu vou escrever aqui U igual a... Deixa eu olhar lá para 3 meios de V. 3 meios de V. Abre parênteses. 1 menos, abre novo parênteses. Deixar isso aqui. Y sobre H. Y sobre H. Ao quadrado. É isso? Estou confirmando. Ok. Certo? E se esse é o valor de U, então... du dy será igual a 3 meios de V que multiplica. Aí aqui eu posso menos 2y. Esse quadrado não vai existir mais, né? Vou tirar tudo daqui, vai ficar menos 2y sobre h ao quadrado, não é isso?
2y sobre h ao quadrado, é isso? Derivando isso aqui, um some, vai ficar y ao quadrado dá 2y sobre h ao quadrado e o sinal negativo, perfeito. E aí eu vou só eliminar esse 2 daqui com esse 2 daqui, certo? Então vai ficar menos 3vy sobre h ao quadrado. É isso? Só para ficar aqui já organizadozinho. 3vy sobre h ao quadrado. Certo? Então agora, eu tendo esta equação, né, e sabendo que tal yx é mi vezes isso, né? Então, eu posso escrever minha equação. Professor, uma dúvida de cálculo 2, Pode dizer. rapidinho. Por que um sumiu? Porque você tem que separar, né? Uma derivada de uma soma. Então, seria só a derivada de 3 meios de v. Com relação a y, é uma constante isso. Eu estou derivando com relação a y, né? Entendi. Certo? Então, yx igual a... Aí, no caso aqui, é só Ctrl V. E aqui está faltando colocar só a minha viscosidade, né? Certo? E aí aqui eu não vou colocar os valores, tá? Por quê? Porque aqui agora eu já resolvi, na verdade, as duas. Eu quero mostrar para vocês que está resolvido as duas questões. Veja só. Letra A. Tensão de cisalhamento na parede inferior do canal. Veja, esse problema, ele está sugerindo que o meu eixo central passa aqui no meio das duas placas, ou seja, y igual a 0 aqui no centro, certo? Então, para essa situação da letra A, que é a tensão de cisalhamento na parede inferior do canal, H será igual a, ou Y será igual a menos H, né? Então, quando o Y for igual a menos H, eu vou ter aqui, o sinal será positivo, né? Eu vou ficar com 3Vmi sobre H. Ok? E é só substituir os valores que você tem, ó. V é 0,6, Mi é 1,92 e H 5 milímetros. Né? Só substituir. Para a letra B, ele pede a tensão de cisalhamento no plano central do canal, onde Y é igual ao quê? Zero. Perfeito. Tensão de cisalhamento será igual a 0. Isso é uma coisa interessante, porque onde é que a velocidade é máxima? Na parte central. Onde a velocidade é máxima, a tensão de cisalhamento será mínima. Certo? Então, tensão de cisalhamento mínima na velocidade máxima. Tensão de cisalhamento máxima na velocidade mínima. Certo? Isso é meio que uma regra. Professor, no caso, eu tenho velocidade mínima igual, tanto na parte superior como na inferior. Elas vão tender a ser igual. Exatamente. Ok? Sigamos. Bom, aqui tem uma outra questão de concurso. Olha só. Essa foi uma questão de concurso. Só para vocês terem uma ideia, essa prova da Petrobras, de 2010, é uma prova de concurso de engenheiro de processamento júnior. A prova de engenheiro de processamento ela é específica para engenheiro químico, certo? Só quem faz prova de engenheiro de processamento é engenheiro químico. Na verdade, é o contrário. Só quem pode ser engenheiro de processamento são os engenheiros químicos. Né? É uma regra também da Petrobras.
Em relação ao comportamento reológico de fluidos, analise as proposições a seguir. Primeiro, a viscosidade de um fluido sempre diminui com o aumento da temperatura. E aí? Falso. Falso, por causa que tem gás e. Perfeito. Gases e líquidos têm comportamentos diferentes. Segundo, fluidos nos quais a tensão de cisalhamento não é proporcional ao quadrado da taxa de deformação são ditos fluidos não newtonianos. Fluidos nos quais a tensão de cisalhamento não é proporcional ao quadrado da taxa de deformação são ditos fluidos não newtonianos. Verdadeiro. Veja, fluidos nos quais a tensão de cisalhamento não é proporcional ao quadrado da taxa de deformação. A gente viu alguma equação que falava em quadrado da taxa de deformação? Não. Essa é uma pegadinha. Esse quadrado é a palavra que está eliminando essa questão aí. Não tem nenhum lugar dizendo que tem que ser o quadrado para ser não newtoniano. Qualquer equação em que a relação não seja tal igual a mi du dy, ou seja, expoente 1, será não newtoniano. Quadrado, cúbico, quarta, 1,2, certo? Então, na verdade, essa questão aí ela está errada por causa desse quadrado. Se ele dissesse qualquer fluido que a tensão de cisalhamento não é proporcional à taxa de deformação, né, com expoente 1, são não newtonianos, aí estava correto, certo? Terceiro, um fluido plástico de Bingham não escoa quando submetido a uma tensão de cisalhamento inferior a um determinado valor limite. Verdadeiro. Verdadeiro. É exatamente a definição do plástico de Bingham. Há fluidos não newtonianos nos quais a viscosidade aparente varia com o tempo. Tem aqueles dois últimos que o senhor tinha mostrado, né? Fixotrópicos e reopéticos. Perfeito. Então, 3 e 4 estão corretos, letra C. Certo? Outra questão. Um fluido newtoniano de viscosidade absoluta dinâmica μ escoa entre duas placas planas paralelas que estão separadas por uma distância de 2h, com o perfil de velocidades... Tá difícil, viu, Rafael? Infelizmente. Eu vi uma reportagem que eles estão retirando também do Espírito Santo, né? Rio Grande do Norte, Espírito Santo... Bahia, Pernambuco, um bocado de lugar. Tá complicado. Vai se concentrar só ali, Rio de Janeiro, Santos. É difícil. Bom, um fluido newtoniano de viscosidade absoluta e dinâmica μ escoa entre duas placas planas paralelas que estão separadas por uma distância de 2h, com o seguinte perfil de velocidades. V igual a V máximo 1 menos Y sobre H ao quadrado, em que V é velocidade máxima. E Y é a distância medida perpendicularmente às placas. O módulo da tensão de cisalhamento no fluido a uma distância H sobre 10 das placas é... Bom, a gente acabou de fazer um problema bem parecido. Inclusive, a função era quase igual, né? Então, vou deixar vocês treinarem essa questão aí, certo? O módulo da tensão de cisalhamento a uma distância H sobre 10 das placas é, certo? Tentem, e aí, terça-feira, se alguém não tiver conseguido resolver, a gente discute aqui, tá certo? Conversem nos grupos de vocês e vejam se vocês conseguem chegar nessa solução aí. Questão 28 da Petrobras em 2006. Um líquido possui viscosidade dinâmica igual a 0,65 cento/asa, densidade relativa igual a 0,90. A viscosidade cinemática Ni é. A gente também fez muito parecida hoje. Tentem. Certo? Outra questão também, Petrobras. Considerando-se o programa, o reograma, que é um fluxograma de reologia, tá?
expresso pela figura acima, pode-se afirmar que... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então, gente, olha só. Olhando para isso aí, vocês vão ver o seguinte. As opções são: X é um fluido newtoniano, X é um líquido, Y é um fluido dilatante, Z é um fluido pseudoplástico. Aí quais são as afirmativas? São apenas corretas as afirmativas, né? E aí, vamos ver quais são aí. X é um fluido newtoniano. Como é que eu faço para saber se X é um fluido newtoniano? Certo? Veja, olhando para a minha figura aí, o que é que eu consigo ver quando eu olho para X? Que ele é constante com a taxa de cisalhamento. É. X é constante tanto para 15 graus Celsius quanto para 85 graus Celsius. Não, só para os 15 graus Celsius. Então vamos guardar essa informação. X é um líquido. Será que dá para a gente tirar isso também? Para saber se é um líquido, eu preciso saber o que acontece. Com a temperatura, se ela cresce, diminui, né? Exatamente. A gente vai Se ele for afirmar desses dois newtoniano... parâmetros, Como é? Desculpa. a gente pode afirmar que ele é líquido por causa desses dois momentos dele, em 15 e em 85 graus. Então, a gente precisa ver... Ele tem diferença aí, professor? Ele pode estar um líquido e o outro gasoso, porque a tensão de cisalhamento ela aumenta, né? Dá uma indicação de que a viscosidade pode ter aumentado, algo do tipo, a viscosidade diminui, algo assim. Olha só, vamos ver. 15 é esse aqui, né? Correto? Esse aí. E 85 é esse aqui. Não é isso? Então, na verdade, eu afirmaria sem medo nenhum que ele é um fluido newtoniano, sim. Certo? Sem nenhuma preocupação, eu afirmaria que ele é um fluido newtoniano. Né? Eu afirmaria... Sim, pode dizer. Eu estava pensando aqui o seguinte, quando o senhor estava mostrando lá a questão do líquido newtoniano, quando o senhor estava falando mais atrás, eu entendi o senhor dizer que quando aumentava, no líquido aumentava a temperatura, eu diminuía a viscosidade. Não era isso? Professor? Tá vendo aí? O contrário, não? Quando aumenta a temperatura, No Diminui a líquido, viscosidade. quando aumenta a temperatura, diminui a viscosidade. Então, provavelmente aquilo é um líquido, porque a taxa de cisalhamento aumentou. mas lá a temperatura está aquele constante. X, mas aquele X em 85, a tensão de cisalhamento aumentou. Então quer dizer que a viscosidade dele aumentou, entendeu? Teoricamente, E aquilo a ali é um temperatura gás, né? está constante, porque ele diz que em X a temperatura é 85 graus. Olha só. Olhando para cá, qual dessas duas retas de 15 e de 85 tem maior inclinação? Não é a de De 85? 85. A A de 85. viscosidade não é essa inclinação? Sim. Então, a inclinação maior de 85 significa que a viscosidade a 85 é maior do que a 15, correto? Aí é um gás, né? Então é um gás. Ô, professor, mas eu não consegui entender aí o porquê a inclinação da reta é a viscosidade. Certo. Veja, a equação é tal é igual a mi du dy, certo? A equação da reta é y igual a ax mais b. Tá? O tal é o y, o x é o du dy e o mi é o a, que é a inclinação da reta. O b é zero.
Professor, Pra mim é mas equação, basicamente, entendeu? no caso, por esse gráfico, basicamente, isso que ele perguntou agora, consigo perceber, né? Não sei se o pensamento está correto, mas eu pensei assim, que é necessário uma tensão maior para ter a mesma taxa de cisalhamento. No caso, uma viscosidade maior. Sim, sim. E aí o raciocínio por essa ideia da inclinação é o melhor que tem, porque você vai direto na inclinação, vê que a viscosidade a 85 é maior, portanto a viscosidade aumentou com a temperatura, então é um gás, não pode ser um líquido, certo? A terceira, que Y é um fluido dilatante, aí você pode inclusive voltar aqui, ó, para conferir nos seus diagramas, você vai ver que o dilatante tem esse comportamento aqui, ó. E aí lá no reograma que você tem do problema, você tem exatamente esse comportamento aqui, ó. Tá vendo ele crescendo? Ó? Então, a terceira opção, que Y é um fluido dilatante, é verdadeira também. E que Z é um fluido pseudoplástico, não se aplica, porque Z ele acaba tendo um comportamento de um ciclo, né? E aí não pode ser um fluido isso aqui, certo? Então, é verdade que X é um fluido newtoniano e é verdade que Y é um fluido dilatante. É 1 e 3, a resposta é a letra B. Certo? Gente, como a gente já está com... Falta falar só de tensão superficial, na próxima aula eu falo rapidamente desse finalzinho aqui e a gente já entra em estática. Mas o mais importante já dá para vocês responderem aquela lista todinha já. Certo? Essa parte aqui é só para a gente finalizar esses conteúdos iniciais. E aí, finalmente, a gente já vai para a parte de estática na próxima aula. Ok? Cumprindo a promessa, nunca passar de 1h15, para não deixar vocês de cabeça cheia. Bom final de semana. Aproveitem aí, descansem, mas estudem. Tentem resolver a lista, tá? E a gente se encontra terça-feira. Professor, Pode dizer. eu cheguei um pouco atrasado na aula por causa da internet. Queria saber se eu posso deixar meu nome ainda, para não ter a falta. Tá, já está aqui registrado, o meu sisteminha vai registrando aqui. E mais uma coisa, professor, vai ter aula sábado, uma aula extra, é isso? Vai ter aula da professora Camila, se vocês quiserem assistir, podem assistir, tá? Porque a turma dela está um pouco adiantada, tá? Ela Entendi. vai fazer prova antes que a gente, mas fiquem à vontade se vocês quiserem assistir. Eu posso até postar aqui o link da aula dela. Tá certo, professor. Obrigado. Boa noite. Nada. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, gente. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Professor, Pode dizer. depois de agora eu vou ter que sair, mas depois eu posso, ou na próxima aula, já começar fazendo uma pergunta para você um pouco antes do horário, chegar um pouquinho mais cedo. Mas se você quiser perguntar agora também, mas se não, pode ser na terça mesmo. Acho que é melhor na terça para não tomar o tempo do senhor também. Não, tudo bem. Então pode começar na terça já com sua pergunta. Tá ótimo, obrigado. Nada.